Queridos pastores, finalmente no último episódio, nos últimos 3 episódios, a gente deu vários assuntos, dados, pesquisas, insights, e agora vamos para a prática, para a sua igreja, para o que você vive na semana. Então, assim, a grande chave, eu já vou, e pode ser até irônico, mas a grande chave, se a sua igreja tem mais de 400 membros, a gente vai falar a gente está na série excesso de programações, mas a grande chave é ter muitas programações. Uau! Mas por quê? Por quê? Só que é muitas programações opcionais e poucas requeridas para os seus membros customizarem as experiências deles na sua igreja. Quando você tem muitas programações, você vai atrair tipos de vários tipos, pastores, vários tipos de pessoas. Às vezes é um casado que ele é um casado mais jovem, um casado que ele precisa ele gosta mais de programações de igreja. Às vezes aquele casado, existe casado que mais é idoso, então precisa de uma coisa para a área sênior da sua igreja. Então você vai conseguir customizar e aperfeiçoar e melhorar o engajamento. A gente já viu tudo isso ao longo dessa série. Quando a sua igreja ainda está em fase de consolidação, ou seja, abaixo de 200 membros, eu não recomendaria, eu recomendaria você fazer algo mais lean e enxuto, certo? Diminuiria, faria apenas as programações essenciais. Por quê? Porque você vai pegar seu esforço, sua energia para focar em formar líderes, construir relacionamento com as novas pessoas, as pessoas que já chegaram, e definir modelos e processos de ministério e evangelismo. Então, na fase da consolidação, seja de um campus que você está passando a abrir, tenta fazer o mínimo possível de programação, essa seria uma das exceções e regras, para que você foque nessa consolidação. Existe uma exceção à regra, que é o Ministério de Jovens e Idosos, que você precisa realmente ter. Então, tome de programação. Esses 2 ministérios é importante você ter semanalmente de idosos, às vezes na semana, terça-feira de manhã, quinta-feira, nem que vai 10, 15 pessoas, 20 pessoas, mas para esses idosos é muito importante. O que é interessante a gente entender sobre programação nas igrejas, pastores? É que o brasileiro, ele é mais igrejado do que os americanos. Os americanos, eles vão para a igreja 1 ou 2 vezes no máximo com as atividades semanais da igreja. E as igrejas lá nos Estados Unidos têm poucas atividades, não tem tanta programação fixa e requerida na semana, certo? O que isso é importante você entender? Por quê? Quais são os fatores que levam o brasileiro a ser mais igrejado? Existem vários, mas um seria principalmente a economia, certo? O americano, ele tem dinheiro para viajar, sair com a sua família, entretenimento, certo? O brasileiro não tem tanto. Então, acaba ali que o final de semana, basicamente, a vida da pessoa ali na igreja, certo? Já o americano não. Às vezes, no final de semana, ele vai viajar com a sua família, pega um avião, faz uma viagem de 10 dias, vai visitar um parente distante, às vezes vai um piquenique, certo? No sábado. Então, assim, como eles têm mais essa questão da economia, faz com que muitas atividades fora, concorram com as atividades da igreja, certo? E então eles são menos igrejados, ou seja, eles vão menos à igreja do que os brasileiros. O que é interessante entender também é que a gente precisa entender um pouco o que é excesso de programação, o que é pouca programação. Senão vai ficar uma coisa muito na subjetividade. E aqui a gente vai ver algo que aí você já vai aplicar para a sua igreja, que a gente vai tentar dar números, o que é pouco e baixo. Então, nós aqui da Love Pastors, nós acreditamos que existem vários modelos saudáveis, incríveis de se fazer igrejas. Nós não temos uma visão que só existe esse modelo certo, dessa maneira correta, não. Eu acho que a gente crê muito que existem várias formas, também a multiforme graça de Deus, e também existem formas que são mais eficazes para um povo, um estado, e outras formas que não são tantas, mas existem dentro de um local, dentro do Brasil, dentro do estado, existem várias formas, e formas legais e interessantes de fazer igreja. Mas também a gente acredita que há práticas disfuncionais, certo? E aqui vamos tentar ajudar a definir um pouco as margens sobre o que é excesso e pouca programação. Então, o que seria pouca programação? É quando tem apenas uma programação requerida. Então, o culto de domingo. Então, uma igreja que só tem um culto de domingo, ela não tem mais nenhuma outra programação ali na semana, a gente já considera como pouca. O que a gente vai considerar como excesso, certo? E muitos já vêm do dia a dia de igreja, vivem do dia a dia de igreja. É quando você tem mais de 3, certo? Programações obrigatórias ou requeridas. Então, pastor, eu realmente a gente indicaria a trabalhar dentro dessa margem entre 2 a 3 programações requeridas, certo? Lembre-se, quanto mais programações requeridas, pesa mais para sua liderança, porque sua liderança tem muitas outras atividades para fazer, discipulado e tudo mais.
E lógico que pode haver algumas semanas que a gente não vai seguir tanto a regra. Às vezes é uma semana de conferência, uma semana de imersão, de treinamento, uma semana de oração, certo? Mas assim, ao longo do ano, a gente realmente reconciliaria você ficar nos 2 ou 3. E aí, quais seriam essas programações para você ver na prática? Nós realmente aconselharíamos, o nosso conselho é ter 2 programações, e seria o culto de domingo e o pequeno grupo, ou a célula. Então, assim, existem igrejas, a maioria das igrejas, e o que a gente acredita também, deveria ser em pequenos grupos ou em células, que é um dos modelos mais incríveis, o que está dando mais resultado nas igrejas nos Estados Unidos, a gente vê aqui no Brasil, certo? Então, lembrando que quando você é uma igreja em pequeno grupo, em célula, não é uma coisa opcional, né? Isso é a igreja, é uma coisa realmente da igreja. Quando você, pastor, já vai para 3 programações, eu acho que começa a ficar difícil e pesado, principalmente nas grandes cidades. Estou falando 3 programações requeridas, certo? Já começa a ficar mais difícil. Quando você vai mais para mais de 3, o 3 começa. No interior é mais tranquilo, cidades menores, mas o deslocamento nas grandes cidades já começa a pesar. E aí, algo que você deve estar fazendo, culto da semana, a gente deixaria, como é que ficaria? O que a gente vai acredita? Nós acreditamos deixar o culto na semana como opcional, certo? Ou algo voltado mais para treinamento de líderes, ou mais focado para estudo bíblico, certo? Então a gente deixaria nessas 3 opções. Então, se sua igreja for em célula, nós recomendaríamos esse pequeno grupo, esse culto na semana ser opcional. Mas, se não for, aí poderia ser uma atividade requerida. Agora, sim, o que acontece nesse culto da semana? Ele começa a ter efeito para você quando você vai começar a atingir ali por volta de 400, 500 membros, mais ou menos, 350. Eu realmente recomendaria, talvez, você a ter, mas principalmente quando você começa a passar a barreira de 1000 membros. Porque o culto da semana irá ajudar aquelas pessoas que não podem ir no domingo ou viajam. Se você for de uma região de praia, as pessoas vão para a praia, uma casa de praia, certo? Ou aquelas pessoas que estão buscando a Deus por mais forte numa determinada temporada. Então, o culto na semana, ele te ajuda a personalizar e customizar ainda mais a experiência. Mas aí, realmente, eu queria te lembrar, realmente, não requerer isso de toda a liderança ou de toda a igreja, mas sim deixar como opcional. E também um outro ponto sobre reuniões e treinamentos de liderança que você deve fazer na sua igreja. A gente não recomendaria também você fazer esse treinamento toda semana, principalmente se você tem até 400 membros, certo? Por quê? Voltamos àquele princípio que você tem que preparar um treinamento semanal efetivo, toda semana, e empolgante, que realmente adicione valor. Se você faz toda semana, é muito cansativo, vai exigir muito da sua energia, e às vezes você não está numa quantidade legal de membros, então a igreja não está tão delegada, está tudo muito concentrado em você. Então, recomendaria ainda, se você tem até 400 membros, fazer 1 ou 2 vezes por semana, certo? É muito importante a gente entender que às vezes não é a quantidade de horas, mas sim também a efetividade. Às vezes, um curso que você faz 15 horas vai ter muito mais resultado do que uma coisa que você faz em 40 horas. Então, nessa parte final da série, toda essa série surgiu diante de uma conversa com um pastor incrível do Rio de Janeiro. E aí eu falando aqui de algumas igrejas aqui de Fortaleza, e ele falou, olha, dá uma olhada ali, pede para falar com aquele pastor lá daquela igreja, para ver como é que é a programação, uma igreja grande, certo? Aqui, muito grande, muito conhecida. E aí eu tinha falado para ele, olha, que essa igreja não tem programação na semana, e é uma igreja de mais de 5 mil membros. E aí eu mandei a mensagem lá para esse nosso pastor amigo dessa igreja grande, e aí segue aqui a resposta que ele mandou, como é a programação lá da igreja dele. No domingo temos o culto de celebração, e temos 2 treinamentos avançados de líderes. Antes de cada culto do domingo, né? Onde estou com os líderes de células. Na semana, temos na segunda noite a sala de oração, uma vez por mês, vigília, e de 15 em 15 dias de adolescentes, cultos e jovens. O restante acontece tudo nas células. Essa foi a resposta. E o nosso comentário sobre essa programação dele é: uau, que programação muito objetiva e equilibrada. Ele está muito convicto no modelo de igreja dele, isso é um ponto muito legal, e não está desesperado para sair adicionando programação, e nós percebemos que ele não tem tanta programação em excesso requerida.
Então, achei sensacional. Lembrando, existem várias outras formas, mas eu creio que aqui vai te dar uma base, um norteamento para você ter uma ideia de programação na sua igreja. E aí, chegando ao final, e uma mensagem que eu queria realmente deixar para vocês, espero que a gente tenha conseguido lhe ajudar. E eu quero dar uma mensagem de encorajamento, pastor. Principalmente se você faz mais de 2 cultos semanais, e se sua igreja ainda não é estável financeiramente. Porque eu sei que pode ser difícil para você eliminar cultos, certo? Fazer menos cultos. Seja porque, às vezes, a gente cresceu nesse modelo de fazer muito culto e a gente está ligado também emocionalmente. É um hábito, é um costume. Mas também seja por conta das ofertas, podendo haver alguma preocupação ou medo de ter diminuição. E a nossa mensagem é que, como irmão, nós queremos lembrar que Deus é o seu provedor. E quando nossos membros têm esse princípio do dízimo no coração, e não apenas por um ato religioso, e quando vão para o culto, eles vão dizimar mesmo indo 1 ou 2 vezes na igreja na semana. Mesmo viajando, eles vão dizimar. Que focamos em inspirar e ensinar para que esse princípio cresça no coração da nossa membresia. Lembre-se, programações equilibradas, estratégicas, certamente será uma bênção para a sua congregação e crescimento e saúde da sua igreja. Muito obrigado. Deus abençoe.